Agora, no Jornal da Manhã Jovem Pan, Conexão Digital. Conexão Digital. Notícias do mundo digital com o professor André da Uniguaçu. Muito bom dia, você é rádio ouvinte da Jovem Pan. Muito bom dia, Tiago. Muito bom dia, Juliano. Mais um Conexão Digital. Aqui é o professor André, do curso de Engenharia de Software da Uniguaçu, falando com vocês nesta manhã. No último programa, aqui na rádio, eu falava um pouquinho sobre como, através de baixo investimento, você fazer melhorias no seu computador, principalmente em seu notebook, para dar uma sobrevida para ele, já que nós estamos vivendo em um momento de crise. Então não é todo mundo que tem a possibilidade de fazer a troca, de entregar o seu computador usado. Aí é um precinho irrisório, porque notebook usado, a grande maioria usa 5, 6 anos, ele vai valer aí, no máximo R$200, é o que uma loja vai pagar, porque ela vai desmontar e vai vender essas peças. Então isso se ela conseguir vender essas peças. Então o que vale a pena? Então comentava sobre a troca do HD, no uso de um SSD, e dispositivos, máquinas com menos do que 4 GB de memória, você acrescentar esses 4 GB. Porém, eu não devo preocupar-me apenas com a questão do hardware. Não adianta você colocar um HD SSD, colocar mais memórias, e depois encher ele de programas que muitas vezes são inúteis e que vão comprometer o desempenho da sua máquina. Então eu gostaria de hoje, nesse nosso programa, falar um pouquinho sobre a questão dos programas que vão nessa máquina mais antiga, dessa máquina já usada, dessa máquina que não tem o mesmo desempenho dos dispositivos atuais. Algumas das sugestões que eu vou passar para você, rádio ouvinte, precisam ser executadas por uma pessoa que tem um pouco de experiência. Então, talvez você precise da consultoria do seu profissional de tecnologia de confiança, que isso vai auxiliar e muito no desempenho da sua máquina. Aquelas pessoas que têm um conhecimento mais avançado podem fazê-los tranquilamente, não são dicas absurdas, mas muitas vezes os caminhos para se chegar até essas otimizações é que demandam um pouco de tempo e conhecimento. Então a primeira coisa é escolher um sistema operacional ou fazer a instalação de um sistema operacional básico, com as funções básicas, para que a sua máquina funcione de maneira adequada e que não comprometa e que não consuma tanta memória assim. Já que você vai trocar o HD, provavelmente você vai ter que fazer uma instalação do Windows do zero. Então, o profissional que vai fazer a instalação para você, na hora de escolher o que vai ser instalado, então pode-se escolher o que vai ser instalado, então dá para já, se você não tem o hábito de jogar os joguinhos que vem no Windows, remove os joguinhos, remove conexões com o Xbox Live, remove todos eu costumo brincar, essas traquitanas aí que você não vai utilizar. Então, tentando deixar o sistema operacional o mais limpo possível. Segundo, não instale programas que você não utiliza. Eu já vi muita gente com computador aí com Photoshop, AutoCAD, programas extremamente pesados que comprometem a inicialização do computador, instalados só para dizer que tinham. E isso atrapalha, porque a maioria desses programas eles são inicializados junto com a máquina. Não é que ele só vai comprometer a sua máquina na hora que se abre ele. Muitos deles inicializam alguns pacotes junto com o Windows e já vão ocupando memória. Então outra coisa importante que você pode fazer é analisar tudo que está sendo inicializado junto com o Windows e ali bloquear aquilo que não é importante. Bloquear aquelas ferramentas de pouco uso, aquilo que não se usa diariamente e deixa bloqueado. Quando você precisa usar o programa, aí você faz a inicialização dele manual e ele entra em funcionamento tranquilamente, mas não vai demorar no carregamento. Outra coisa importante, não deixe sua área de trabalho cheia de arquivos e ícones, porque toda vez que o Windows vai abrir, ele tem que confirmar se aqueles arquivos ainda existem, se aqueles ícones estão apontando para os caminhos corretos. Isso faz com que sua máquina demore mais para inicializar.
Então é importante você manter a área de trabalho limpa, uma área de trabalho clean, como se diz, e criar pastas específicas para ir arquivando esses arquivos que você mais utiliza no seu dia a dia, deixando a sua tela carregada o menos possível, certo? Então, assim, é imprescindível o cuidado com os programas que você vai hospedar na sua máquina. E no notebook tem uma coisa muito importante. Notebook, a gente não tem o hábito de desligar, de fazer o processo de desligamento igual o PC de casa, o iniciar, desligar. O notebook, quando você vai nas opções de energia, você tem uma opção que é, ao fechar a tampa, ele vai entrar no modo de hibernação. O que ele vai fazer? Ele vai salvar o Windows, então ele não vai encerrar, desligar o Windows. Ele vai salvar o Windows no estado que ele está. Inclusive, se você tiver o Word aberto, Excel aberto, qualquer programa aberto, ele vai salvar do jeito que você deixou o computador, do jeito que você fechou a tampa, ele vai salvar e vai desligar a máquina. Quando você religar ele vai voltar da onde você parou. Então, o processo do desligar e do religar é muito mais rápido. Ganha-se tempo e consome-se menos bateria com isso. Então, vai fazer com que sua máquina tenha uma vida útil um pouco maior. No caso do HD SSD, a vida útil dele é bastante grande, mas evita-se um consumo desnecessário ao desligar o Windows e religar. Quando que eu desligo o meu Windows? Pelo menos uma vez por semana. Uma vez por semana, sim. Você vai fazer o processo de desligar o computador e religar ele. Depois, simplesmente baixou a tampa do notebook, ele entra no modo de hibernação, mas isso precisa ser configurado, ele não vem nativo de fábrica. Você tem que ir nas opções de energia e fechar a tampa, hibernar. Então, ele vai fazer esse procedimento. Então, isso são algumas dicas para você, rádio ouvinte, além do hardware. Então, você pode pegar o seu computadorzinho antigo e dar uma sobrevida para ele com pouco investimento, agora nesses momentos de crise. Então, além do hardware, você também precisa preocupar-se com os programas. Então, não entope seu notebook de programas e reclama depois que ele está lento. Gostaria de lembrar a todos que o vestibular da Uniguaçu vai ser dia 27 de outubro, no período da manhã. Estamos oferecendo o curso de Engenharia de Software. É um profissional regulado pelo CREA, curso de 4 anos. É um curso novo, porém, aproveitando toda a experiência, todo o know-how, tudo que o curso de Sistemas de Informação deixa de legado para nós dos seus 18 anos. Então, aproveitando estrutura de professores, biblioteca, laboratórios, deixando toda essa experiência. Então, é um curso novo, porém extremamente maduro, com profissionais aí de longa data, extremamente capacitados. Então, Engenharia de Software na Uniguaçu e o vestibular no dia 27 de outubro. Gostaria de desejar a todos um ótimo dia, um bom final de semana, uma boa festa da costela para todos e até a próxima quarta-feira com mais um Conexão Digital aqui na Jovem Pan. Você ouviu Conexão Digital com o professor André da Uniguaçu. Conexão Digital.